E aí, meu irmão? Seja bem-vindo, estamos aqui. Vou fazer um abraço de pé, né? Dá um abraço aqui. Fazer que nem o Danilo Gentili. Show de bola, vamos lá, vamos pra Só que ele cima. tá de sapato lá. Vamos aqui também iniciando mais um Talking Jovem aqui agora, e a gente está estreando um quadro hoje, estreando um quadro com o pastor. Então a gente está Talking Jovem com Pastor, é o nome do quadro. Então o pastor Joel é o nosso primeiro convidado aqui, seja bem-vindo, né? Então a casa é sua, já é de casa, tá junto. Então é o seguinte, vamos lá, como é que começou a história? Estou agora do outro lado. Como é que começou aí essa caminhada? Como é que conheceu a Jesus? Como é que foi essa história aí? Rapaz, agora ele é entrevistador, eu sou entrevistado. É diferente, a gente fica... Mas assim, eu cresci no lar evangélico. Minha mãe, ela se converteu, acho que em 78, 77, alguma coisa assim. E ela é filha da IDPB do Campos, hoje que é a IDPB Casa. E eu nasci em 81, a minha mãe já era cristã, meu pai não. Então eu cresci no lar evangélico, a minha base familiar da parte da minha mãe, não da parte do meu pai. Meu pai, infelizmente, só entregou Jesus na beira da morte. Mas a minha mãe, ela sempre foi evangélica, desde quando eu me entendo por gente, e me ensinou os princípios bíblicos. Cresci ali na IDPB Casa. O pastor Nonato pegou muito no meu pé. Conheço por histórias, muitas histórias. Não queira saber Puxou muito a minha orelha, entendeu? Mas valeu a pena. Cresci dentro da igreja e aqui eu estou. Eu digo que eu conheci Jesus de fato, que entreguei a vida para Jesus quando eu entendi aos 7 anos de idade. 7 anos, quando eu entendi o que era salvação. Entreguei minha vida para Jesus. E quando foi com 12, 13 anos, mais ou menos, 12 anos, não foi 13 não, com 12 anos eu fui batizado no Espírito Santo. E eu posso dizer que eu me converti de fato, de verdade também, depois aí lá na frente, com 21 anos de idade, depois de afirmado ali. Todo cristão que nasce no lar evangélico, ele passa por esses momentos, né? Sim. Esses momentos de ele já ali tá habituado, né? Porém tem um dia que, a partir desse dia é o dia que eu converti. Eu digo assim que nem todo aquele que nasce no lar evangélico ele é convertido 100%. Não existe isso. Porque ele vê muita coisa, ele passa por muitas coisas. E como todo ser humano, ele precisa tomar uma decisão na vida. Se é aquilo que ele quer seguir, se é aquilo ou não. A gente tem que fazer uma escolha, né? E apesar de eu estar no lar evangélico, ter crescido, eu sabia os princípios bíblicos, mas isso não me impedia de errar. Sim. Tinha os meus momentos, muitos momentos de altos e baixos. Como criança não, como criança era tranquilo. Não tinha aquela cobrança. Não tinha aquela cobrança e outra, a inocência da criança. Mas quando tu chega assim à fase adolescente, vem os confrontos, vem os conflitos, vem as amizades fora, aí tu passa a ser influenciado por algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e tu acaba cedendo. E quando tu acaba cedendo, tu tem que tomar uma decisão, se tu vai querer aquilo ou se tu vai querer seguir a verdade, porque só existe 2 caminhos: ou você serve a Deus ou você serve o diabo. E eu tinha uma certeza, eu não queria servir o diabo. Tendo essa disputa ali de mundo, né? Até que ponto, por exemplo, a tua criação fez parte dessa decisão? Teve influência ou não? Foi porque eu conheço história de pessoas que mesmo que tivessem pais cristãos, mas o fato de ele ter amizades colaboraram também nesse sentido. Então, até que ponto a sua criação influenciou nesse aspecto? Eu creio que influencia muito, né? Porque a própria palavra de Deus fala que
E nós como pais devemos ensinar nossos filhos no caminho que devem andar. Sim. E quando eles forem velhos, eles não se desviarão dele. Perfeito. Então, eu nasci no Evangelho e fui ensinado, cara. Aham. Tanto é que eu sempre, o nome do meu filho, que é Davi, eu só coloquei esse nome porque eu sou fã do rei Davi. Eu cresci lendo as histórias de Davi. Aquelas historinhas quadrinho, não. A mamãe comprava umas revistas pra mim, entendeu? De quadrinho. Que massa. Porque eu não conseguia ler a Bíblia. Eu tinha maior dificuldade. Eu falei, dava sono, aquelas coisas todas. Então eu gostava muito do Gibi da Mônica. Aí ela disse, eu vou já arrumar uma Bíblia ilustrada. E ela conseguiu. E aí eu lia, eu gostava. Então eu via ali os grandes feitos de Davi. E José, Moisés, Paulo, a história de Jesus, a Bíblia ilustrada. Eu via tudo aquilo. Então isso influenciou muito na minha educação. E quando eu tive esses confrontos, claro que me ajudou. Pesa muito a verdade, porque a Bíblia ela fala que a verdade ela nos liberta. E a verdade só existe uma verdade, que é Jesus Cristo. Perfeito. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu entendia que se eu não seguisse esse caminho, o outro caminho era caminho de morte. E se eu continuasse ali, talvez eu não voltasse. Talvez eu não seria esse pastor que eu sou que hoje. É hoje, né? Talvez eu não estaria nem aqui contando ou participando desse podcast, porque eu entendia que se o meu caminho se desviasse da presença do Senhor, eu não chegaria à velhice. Perfeito. Tem uma questão, e aí eu vou trazer um pouco aqui pra gente, e aproveitando também o gancho, porque eu nasci no lar cristão, né? O entendimento da graça. Eu vi no livro do Luciano Subirá, a Graça Transformadora, né, que a gente estava conversando. Capítulo. Show. E aí ele fala o seguinte: o entendimento da graça, ela nos ajuda nesse processo de santificação. Então, quando eu entendo a graça, fica muito mais fácil eu dizer assim, cara, eu quero seguir esse caminho, certo? E aí, partindo dessa premissa, eu ouvi também uma outra história que contava o seguinte: existia um rapaz que ele cresceu num lar cristão e um rapaz que ele não tinha crescido nesse lar cristão. E aí, esses dois vão para a presença do Senhor. Só que aquela pessoa que não tinha pais cristãos, ele tinha um entendimento de graça, como a mulher que enxugou os pés de Jesus com cabelo, aquela coisa assim, cara, eu preciso de Jesus. Enxugou com o cabelo. E enxugou com o cabelo. E ele tinha esse entendimento. E aí tinha um rapaz que ele tinha nascido no lar cristão e ele tinha um entendimento de graça um pouco, tipo assim, tô tranquilo, né? Sou filho de pais cristãos, quando eu chamo um palavrãozinho aqui não é tão ruim, né? E aí a minha pergunta é baseada nisso, assim, que quando é que veio esse entendimento assim poderosamente? Cara, eu sou tão pecador quanto um rapaz que está lá fora. Na realidade, esse entendimento custou muito. Entendeu? Porque como você nasce no lar cristão, você sempre pensa que você, por estar ali na igreja, por você ter entendimento cristão, você é melhor até do que aquelas pessoas que estão fora. Justo. Você é muito mais merecedor do que aqueles que estão lá fora. Então custou muito, porque eu era um cara extremamente orgulhoso. Eu era muito orgulhoso, não era pouco não, gente, eu era muito orgulhoso. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, posso começar a partir dessa premissa, eu não tinha nenhuma voz para cantar. Eu comecei a tocar na igreja bateria porque eu não conseguia cantar, não tinha voz nenhuma, literalmente. Fui reprovado 5 vezes no grupo das crianças do Vozes Eternas, não passava de jeito nenhum. Inclusive eu vou até ministrar na igreja do pastor Pedrinho, né, que era o líder das crianças na época, que me reprovou. Aquele que reprovou, reprovou e agora olha várias coisas, né? Que coisa. Então, a partir daquele momento, eu lembro que Deus, assim, Ele curou minhas cordas vocais. Estava saindo do banheiro e estava um irmão lá em casa com a mamãe orando, eles eram intercessores, e Deus ali usou ele tremendamente, tocou nas minhas cordas vocais. E a partir daquele momento Deus ele curou as minhas cordas vocais e disse que
A partir daquele momento, o anjo da harpa estaria andando comigo e todos os instrumentos que eu fosse estudar, esse anjo ia me ajudar. Tanto é que o único instrumento que eu estudei mesmo em escola foi a bateria. O resto tudo eu aprendi em casa, violão, baixo, teclado, que foi o último, que foi o que foi posso dizer assim, que deu um upgrade muito grande na adoração, com porque certeza. adorar teclado é outro nível. É outro nível. Ministrar tocando teclado é outro nível, apesar de que eu gostar muito de tocar violão quando estou ministrando, mas hoje eu tenho ministrado algumas vezes no teclado e é outro nível, é outra experiência, é algo muito gostoso. Mas nesse dia, quando Deus me curou, Ele deu 2 alertas para mim me afastar da mulher adúltera e ter cuidado com o orgulho. São 2 coisas. Da mulher adúltera eu fugi por muito tempo, né? Da prostituição, das mulheres da vida. No colégio eu fui chamado de viado várias vezes, porque não queria ir para a cama com nenhuma das moças que me convidavam. E elas achavam que eu era gay, né? O jovem passa muito por isso, né? Passa, porque eu tinha uma convicção, aquela palavra de Deus ali na minha cabeça estava muito forte. Sim. Fugir da mulher adulta, mas eu esqueci do orgulho. Entendeu? Eu dizia quando via os jovens pecando, indo na frente, porque naquele tempo era muito comum o pastor levar a pessoa à frente para que ela confessasse o pecado e a igreja ali perdoasse e houvesse a restauração. Imagina. Né? Naquele tempo era muito comum. Hoje se fazer hoje é de processo. É por isso que a gente tem um monte de gente doente, porque o pecado está lá incubado, está escondido e não há cura. Só há cura quando o pecado é confessado. A Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Só que a gente esquece esse problema, esse detalhe que a Bíblia nos ensina. Entra o orgulho, né? A pessoa diz assim, eu até vou lá na frente, mas falar do meu pecado, deixa quieto. Aí o orgulho te atrapalha muito. Sim. Né? Então o orgulho me atrapalhou muito. Tanto é que muitas pessoas que tocavam comigo na época, que estavam iniciando, principalmente o meu irmão Raimundinho, que hoje está aqui comigo, nunca me abandonou, mas ele sofreu muito na minha mão. Porque ele errava, eu parava o louvor, tirava ele e colocava outro no meio do louvor. Eita. Para te ver quem era o pastor Joel. Hoje o cara vê, o pastor Joel é uma bênção, aquele poço de humildade, mas não foi não, gente. Sabe, não foi desse jeito. Teve um tratamento de Deus para mim entender o que era a graça do Senhor. Então foi preciso ali Deus me parar aos 21 anos de idade. Eu digo que foi quando eu te falei agora da segunda conversão, foi quando tudo começou a se transformar, foi quando eu caí com a mulher adúltera. Eu já estava com a minha esposa, que na época ela era minha namorada, não era casado não, tá, gente? Era minha namorada. Eu era virgem, ela também, e a gente tinha feito um pacto de casarmos virgem. Eu tinha esse sonho, eu tinha esse objetivo, porque eu dizia, eu nunca vou lá na frente confessar meu pecado, porque eu não vou pecar. Eu falava assim, sendo que sem Deus a gente não pode fazer nada, cara. É muito Deus difícil. que controla as nossas emoções quando a gente deixa de controlar nossos sentimentos, as emoções das nossas vidas. Então, quando a gente entrega isso, nosso coração para Ele, Ele controla. Mas quando Ele não tem o nosso coração, é por nós mesmos. E a gente diz eu. A gente não pode fazer nada. É por conta, né? Fica não por tem conta força. e risco. Então, quando o meu pastor na época, hoje eu posso falar que eu já conversei muito com ele, né? É um grande homem de Deus, o pastor Roberto, na época, tinha a líder do louvor da igreja de DPV Nação Santa, tinha falhado, tinha pecado, e eu falei para o pastor, ele estava atrás de um líder para substituir, e eu estava ali, eu me achei capaz. Por quê? Muito tempo na igreja, muito tempo ministrando louvor, não estava em pecado, só que eu já era orgulhoso, já era o pecado, só que eu não enxergava. Ainda não via, né? Só que eu não enxergava o orgulho, né? Aí eu me achei capaz, porque ele tinha me dado uma célula para me começar com 2 jovens, eu e mais um. Era só 2, eu e mais um. Não tinha jovem homens na igreja. Sim. Então, quando ele me deu essa missão de ganhar pessoas para Cristo, principalmente jovens homens,
eu comecei a fazer um movimento muito grande na igreja e levava para o futsal, vamos jogar bola tal, e ali eu pregava a palavra, levava para a igreja, no domingo estava se convertendo. Levar menino para jogar bola é pedir para ele. Ainda mais se tiver ali uma estratégia para ganhar eles. Sim. E eles se convertiam, ou seja, minha célula que era de 2, em questão de um mês já tinha 23 jovens. Então foi muito rápido esse boom assim. Aí quando ele precisou de alguém para estar na frente do louvor, aí eu falei, eu vou me oferecer. Deixa comigo, é comigo. Vou pegar branco essa lá. E aí eu falei para ele, ele disse, tu é um menino, tu ainda precisa crescer. Eita. Cara, facada. Aquilo que estava no meu culto veio à tona. Eu fiquei tão chateado, com tanta raiva, que eu falei, todo mundo peca na igreja, agora quem vai pecar sou eu. Olha o orgulho aí. Ou seja, eu estava ali na igreja, mas sem entender o que era graça, me achando superior às pessoas, me achando melhor do que as pessoas, e sendo que eu não era. Eu era tão pobre, cego, miserável e nu como elas. Eu não pecava na prostituição, mas eu pecava no orgulho. Na soberba. E que é mais até difícil, né, de reconhecer, porque uma coisa é você pecou ali visivelmente e tal, e tem aquela coisa toda. Agora quando tá dentro, o problema é que as pessoas só olham o pecado do adultério, né, por causa da fornicação, né, da corrupção, né, do ladrão, do drogado, do viciado, mas não, se esquece do orgulho que está dentro de todos nós. Do ego, né? A gente olha a igreja hoje, eu posso falar a igreja hoje, muitos, a grande maioria, olha para aqueles que estão lá fora, que estão se drogando, se prostituindo, como se eles fossem melhor do que aqueles que estão lá fora. Sim. Isso é errado. E entra nisso que eu estou falando, né? Por exemplo, alguém que está dentro da igreja diz assim, mas eu chamei um palavrão, né? 2 palavrões. Aí o cara que tá lá fora, que chamava palavrão direto, e assim, cara, mas quem é que tá, olhando assim a estrutura por trás, quem é que tá, né? É aquilo que eu digo, olha, lá na frente de casa tem os vigias do pessoal das bocas, né? E eu acordei de manhã com um jovem cantando um hino, tu és minha vida, Jesus és meu amigo. Renan, o cara não tem força, meu. Tô entendendo, perfeito. O cara tá cantando ali, e eu falo, meu filho, o que tu tá fazendo aí? Eu falei, meu filho, ele não tem força, pastor. Sabe? Mas aquele cara que tá ali muitas vezes se drogando, vigiando, participando de coisas que não agradam ao Senhor, mas quando aquele cara canta ou ora, Deus ouve mais ele do que aqueles que estão dentro. Imagina Deus levantando na hora assim, esse aqui. Por quê? Porque muitas vezes a adoração daquele é mais sincera do que aqueles que estão dentro. Verdade. Entendeu? Porque aqueles que estão dentro se acham melhores, superiores. Vamos ver quando Jesus falou do fariseu e do republicano? Sim. Fariseu orando, Senhor, aquela voz bonita e tal. O senhor sabe que eu não peco na proporção do republicano. Ainda bem que eu não sou como aquele cara ali que está jogado na esquina. Aí levantando o nariz, e aí o republicano, ali o samaritano, baixando a cabeça, dizendo, senhor, não sou digno, nem levantava a cabeça no céu. Caramba. Sabe, se humilhando. E Jesus falou, quem foi justificado? Qual dos dois foi justificado? Imagina. E Jesus falou, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilhou e reconheceu suas falhas, esse vai voltar para casa justificado. Mas aquele que se exalta será abatido. Então, esse é o evangelho verdadeiro, né? Esse é o verdadeiro evangelho. Então, na época, poderoso. Eu era muito orgulhoso e eu não enxergava o meu pecado. Foi preciso Deus permitir que eu caísse com a mulher adúltera, aquela que eu fugi durante muito tempo. Minha mãe viajou, eu fiquei sozinho em casa. Era a sombra. E eu já tinha deixado de orar, jejuar, não era mais o mesmo. Ler a Bíblia, então passava longe, porque eu tinha falado, todo mundo peca, agora quem vai pecar sou eu.
E nessa situação, a única besteira que eu não fiz foi ir atrás da minha namorada, que hoje é minha esposa. Aquilo que eu prometi para a mãe dela, eu cumpri, fui até o final. Eu disse para a mãe dela que eu ia levar ela vista para o altar, e levei, mas eu, infelizmente, eu não cumpri meu voto, extremamente por causa do meu orgulho. E foi necessário eu passar por isso, para que Deus realmente arrancasse isso do meu coração, para que eu me tornasse o homem que eu sou hoje, porque quando eu pequei, eu passei 6 meses na prática do pecado e doido para sair. Quando teve a primeira noite, na noite que eu pequei, eu falei, é só isso. Sabe, tu tá ali como robô. Sei. Às vezes eu não entendo como o cara consegue, passar muito tempo nessa vida. Porque ali eu não me senti bem. Me senti um lixo, me senti um robô. Quando eu entrei no banheiro para tomar um banho, quando eu me olho no espelho, Deus fala comigo. E diz, o que tu está fazendo aqui? Eu não te curei para estar aqui. Já tinha sido curado. Já de todo da escola, já estava. Entendeu? Deus me curou, eu tinha 13 anos. Entendeu? E aí eu comecei a ser usado no louvor. Era glória, aquela coisa toda, e Deus derramando. Então eu comecei a se exaltar. A achar que eu cantava, fazia chover e acontecia. Se não fosse por mim. Se não fosse eu, justamente o orgulho entrou. Sim. Entendeu? Eu comecei a achar que era eu que fazia, mas não era. A voz não era minha. Sim. A unção piorou. Entendeu? Porque as pessoas acham que é minha unção. Não. O dono da unção é o grande eu sou. Ele faz, a gente é instrumento. Sabe, eu ouvi alguém dizer assim, o fulano vai ministrar as pessoas através de Deus. Eu fiquei olhando assim, ministrar através de Deus? Ou é Deus que ministra através de nós? Vamos corrigir essa frase, porque eu não ministro ninguém, Renan. Você não ministra ninguém. Sem dúvida. Nós ministramos a palavra de Deus, não é a minha palavra. É a palavra de Deus que transforma as pessoas, não é o que eu faço. O louvor, quando nós cantamos e tocando, quem ministra e toca o povo é o Espírito Santo. Sem dúvida. Entendeu? Assim acontece no mundo, quando se canta uma música romântica, que fica melancólico, quem ministra elas é o próprio espírito do diabo. Entendeu? Então, quem ministra na igreja os louvores e a adoração das pessoas, não é eu. Só estou sendo aqui um instrumento nas mãos dele. Eu lembro daquele texto que diz, sem mim, nada podeis fazer. Perfeito. Não tem, o que eu posso dizer, o que eu posso falar? Sem mim nada podeis fazer. Não tem, né? Tem então como, não tem. É algo que se a gente for parar para pensar, existem algumas frases que a gente repete sem entendimento do que realmente é, né? E essa é uma delas, né? Não, vou lá ministrar e tal. Então a gente não tem às vezes esse entendimento correto das coisas. Mas a gente vai deixar esse entendimento para o próximo bloco. Beleza. A gente vai falar um pouco sobre o evangelho humanista. Sobre frases, eu vou lhe desafiar. Frases que todo ministro de louvor fala. E aí a gente vai aqui. Mas eu vou completar aí no próximo bloco. Vamos. Aonde Deus realmente eu entendi a graça. Perfeito. Não, a gente. Aqui o senhor é livre. O senhor é o pastor. Botei tudo, só que faltou a parte do entendimento. Perfeito. Aí o senhor já vai pensando já no seguinte, as frases. Tem uma frase que eu ouço muito, gente, não olhe para mim. Né? Tem tá ministrando, gente, não tenho nada para oferecer para você, não olhe para mim. E aí a gente vai discutir sobre essas frases aí daqui a pouco. Porque as pessoas olham para mim, acham que eu tenho alguma coisa para oferecer. Tá ruim, mano, não olha não. Aí, quando a gente... Não, depois chupa depois. Vamos falar sobre isso aí. Gente, estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco. Não sai daí, não pare de ouvir, não pare de ver. Você tem muita coisa legal aqui. Gente, se eu pudesse, a gente passava umas 5 horas conversando. Nosso deu o quê? Umas 3 horas, né? 3 horas conversando. É muito assunto, tem muita coisa que a gente vai discutir aqui. Então, não sai daí, fica com a gente. Até o próximo bloco.
Vamos lá, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Talking Jovem com o pastor Joel, né? E a gente estava falando aqui sobre a questão do dia em que ele teve o entendimento, da forma como ele teve esse entendimento, um pouco da história dele. E aí, continuando aqui, como é que foi esse processo da graça, assim, do entendimento mesmo? O entendimento da graça veio depois quando contei que eu caí, quando eu decidi cair, quando eu pequei. Eu estava falando que quando eu pratiquei o ato do pecado da fornicação, minha mãe não estava em casa, eu estava sozinho, eu não estava orando. Uma coisa que eu aprendi até assistindo as mensagens do pastor Marco Feliciano na época, eu assistia muito, ouvia muito. Ele disse que Satanás ele é sagaz e covarde. Ele sempre vem quando você está fraco e sozinho, quando não tem ninguém por perto. E assim eu estava nesse tempo. E foi quando eu pequei, passei 6 meses escondendo o pecado por causa do orgulho. O orgulho não deixava. E engraçado nisso que eu continuei ministrando louvor no altar. E eu sabia como estava a minha condição. E ali as pessoas ainda sentiam Deus. E eu perguntava de Deus, por quê? Aí é que vinha, graça total. Aí que veio a chibatada. Aí que a gente começou a perceber que não era eu que fazia, era Deus. Deus falou para mim, eu não preciso de você. Nossa. É você que precisa de mim. Ô louco, eu me arrepiei todinho. Já pensou, cara? Meu Deus. Tratamento de pessoas orgulhosas é desse jeito. É nesse nível. Entendeu? Porque você se acha o último na bolacha do pacote, sendo que você não é. Caramba. Você é dependente de Deus. Se tu não fizer, Deus levanta quem faz. Só você pegar Saul e Davi. Sim. Saul não quis obedecer. E o que Samuel disse para Saul? Deus rejeitou você e vai levantar outro que é melhor que você. Caramba. Sempre tem alguém melhor do que a gente, sempre, né? Cara. Faz todo sentido. Sempre tem gente melhor. E o próprio Deus falou, testemunhou sobre: encontrei Davi, homem segundo o meu coração, aquele que fará a minha vontade. Então, se tu não quiser, meu irmão, fazer a vontade de Deus, tem quem queira. Tem quem queira. Aí tu vai ficar ali chupando o dedo, vai dizer, poderia ser eu, pois é. Na minha época. Mas eu não posso deixar passar o tempo da visitação do Senhor. E era algo que eu temia. Então, por isso que quando eu via as pessoas se encherem, eu falava, não preciso de você. Confessa o teu pecado e deixa para que a minha graça, a minha misericórdia te alcance. Foi quando, com 6 meses escondendo, eu senti umas dores aqui na região dos rins, tomava um remédio e passava. Aí, na outra semana de novo, na terceira semana eu não aguentei. Eu sabia que era o Espírito Santo. E tudo naquela minha cabeça, se eu não contar meu pecado, eu vou morrer e vou para o inferno. Eu vou morrer. E foi quando eu chamei meu cunhado, confessei meu pecado. Aí eu chamei minha mãe, cara. Minha mãe é cruel, viu? Sabe as irmãs do cocó, mas ela não usa cocó. Mas é mulher de oração, ela já sabia. Eu já ia falar, ela disse que o senhor já sabia, né? Falou. Imagina. Ela conhece o filho. Sabe? Ela disse que você não orava mais. Quando você cantava, não via mais Deus. E assim, depois que eu confessei o pecado, a voz sumiu, cara. A voz sumiu literalmente. Entendeu? Eu passei 1 ano sem sentir a presença de Deus. Isso foi terrível. E eu sempre falava para Deus, Deus, cadê a glória da última casa? Porque não existe a glória da segunda casa. As pessoas falam a glória da segunda casa. Não, é a glória da última casa. E tem muitos louvores, né? Que é a glória da segunda casa. Não, é a glória da última casa. Se você pegar a tradução original, fui buscar, é a última casa. Tanto é que Saul, quando pecou, ele teve a segunda oportunidade, que é a última casa. Perfeito. Só que depois que ele pecou de novo, sai separa. Entendeu? A mesma coisa aconteceu com Salomão. E não aconteceu com Davi. Por que não aconteceu com Davi? Porque Davi se arrependeu e nunca mais praticou. Davi ele sabia atrair o coração de Deus na humildade. Tanto é que a gente sabe que
Jesus, Davi, ele tipifica Cristo. Davi, Moisés, José, nós temos várias pessoas do Velho Testamento que tipifica Cristo, o tipo de Cristo, né? Então, não existe a glória da segunda casa, é a última. E eu falar, Deus, cadê? Eu estava no deserto. Eu já contei, eu acho que aqui na DPB Reviver isso, querendo uma gota de água na minha boca, do Espírito Santo de Deus, para saciar minha sede, porque eu não sentia. Eu ia para a igreja, eu tocava, depois da disciplina, passei 6 meses disciplinado. A minha namorada dizia que só ia ficar comigo até o dia que eu me recuperasse. Depois que eu me recuperasse, a gente tinha terminado. Só que ela está comigo até hoje. Tá aí até hoje. E ela é minha namorada. Hoje, graças a Deus, é minha esposa. E ela sofreu muito nesse período, porque ela foi atraída. É cruel, né? Quando você é traído. Mas Deus restaurou. Mas quando veio o entendimento da graça do Senhor foi quando eu passei esse período de sequidão. Eu achava que Deus já tinha me rejeitado, que eu não ia mais voltar a ser o mesmo Joel, cara. Caramba. Foi assim meio complicado, 1 ano de silêncio de Deus total. Você chorar só de remorso, mas não conseguir sentir o fogo do Espírito, não conseguir sentir a unção. Eu sei. E sentir como se Deus tivesse te abandonado literalmente, que você não era mais digno de ser usado. Só que aí que está o detalhe, a gente nunca é digno. A gente nunca é digno. Hoje eu entendo muito bem isso, que a graça é um favor que nós não merecíamos. É por isso que no livro do Subirá ele fala lá que, se eu não me engano, foi o povo de Colossos, né, que entendeu a graça. Quando eles entenderam, eles frutificaram. Perfeito. Cara, e quando tu entende, tu frutifica dentro do propósito de Deus, não do teu propósito. Então eles entenderam a graça num nível extremo, absurdo, coisa que falta para os nossos dias entender. A graça, quando ela é entendida, ela dá poder nesse sentido, né, de frutificar, de transformar, de ser transformado. Então, uma vez que você entendeu a graça, isso gerou uma transformação, né? Gerou algo diferenciado. Então, o que realmente nos falta hoje para a nossa geração de jovens, membros da igreja, eu vou colocar assim, é entendimento da graça. E entender que a graça não é uma liberdade para a libertinagem. As pessoas têm usado a graça por desculpa para pecar. Não, Jesus já fez por mim hoje. Não, Jesus morreu para que você fosse livre da escravidão do pecado. Não foi para você viver na prática do pecado. Entendeu? Nós fomos libertos de nós mesmos, daquilo que nós desejávamos fora da vontade de Deus. Só que as pessoas não entendem isso. Acham que, não, eu posso tomar aqui minha cervejinha? Pode, gente. Não é pecado não, é verdade. Pecado é se embriagar, Mas em que te acrescenta? Em que vai te acrescentar? É como se estivesse brincando ali com fogo, né? Fogo. Vai caminhando, não, eu só vou beber um pouquinho aqui, e aí quando vê, passou do ponto. Aí você pega a Sansão. Sansão não podia estar no meio dos beber vinho e estava no meio da vinha. Sansão não podia casar com mulher que não fosse do seu povo, e ele casou com quem? Com Dalila e outras mulheres aí que não era brincando com fogo ali. Brincando com fogo até o dia que ele se envolveu com a Dalila. A Dalila foi mais esperta do que ele. Deu ruim. Ele entregou o segredo da unção dele para ela. O que aconteceu? Morreu cego. Deus dando a última graça e misericórdia para ele destruir os filisteus. Entendeu? Mas brincou com fogo. Por isso que Paulo fala, nos ensina, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Perfeito. O que é a questão que você fala? O que vai me acrescentar eu beber? O que me acrescenta? Nada. É a mesma coisa. Mas bebida alcoólica, só um pouquinho não faz mal. É assim, a Coca-Cola. O pessoal bebe Coca-Cola. Eu digo para você, se você beber exageradamente Coca-Cola, você vai morrer. Você vai se tornar um viciado da Coca-Cola, e vício é pecado. Eu digo para você que vício é pecado. Tudo aquilo que é exagerado, Deus nos deu o espírito de poder e moderação.
Foi preciso eliminar até o refrigerante da minha vida, porque era um glutão. Eu tomava 2 litros de coca sozinho, comia num prato que só Jesus na casa, era uma tigela. Entendeu? Então Deus foi me libertando dessas coisas. Então a graça do Senhor, ela veio para nos libertar da escravidão do pecado de nós mesmos. Perfeito. Porque o único vilão da história somos nós. Somos nós, não é o irmão, não é A, não é B, não é C, não é o teu patrão. O vilão é você. É você que precisa de transformação. Quem precisava de transformação não era o pastor Roberto que lançou a palavra, você é um menino. Ele foi usado para ativar aquilo que estava em oculto dentro de mim, para que jogasse para fora, para que fosse exposto, para que a graça do Senhor me transformasse, me desse um espírito manso e humilde, que é o de Jesus. E é interessante, e aí também a gente tem o Luciano Subirá como um espelho, né? E eu li um livro dele chamado Maturidade, né? E lá ele diz que Deus ele não entrega coisas para menino, né? Usando também o texto bíblico, né? Então, naquele momento, imagina se Deus entrega tudo dele para aquele menino. Eu estava falando. Hoje talvez eu estava perdido. Hoje, Renan, eu não busco fama. Entendeu? Porque eu sei o que Deus vai fazer, eu sei aonde Deus vai me levar. Eu sei aonde Deus já tem me levado. Mas eu não tenho aquela ambição de palco, de altar. Se eu estiver no meio da igreja, eu adoro. Levanta minha mão, pulo, danço do mesmo jeito que eu estiver no altar. Não tem diferença. Entendeu? Porque eu aprendi, quando eu estou lá embaixo, eu não fico olhando aqui para cima para ver se está errando. Isso aqui não, eu adoro. Nesse tempo eu ficava assim, de braço cruzado, olhando. Está errado, não é possível não. Sabe? Se achando superior às pessoas. Então Deus quebrou. Foi necessário o pastor Joel ser quebrado. Na época não era pastor Joel, era Joel. Joel foi quebrado e entender que sem ele eu não podia fazer nada. E aí foi quando, depois desse 1 ano, ele veio. E quando ele veio, nunca mais fui o mesmo. Oh, glória. Maravilhoso. Porque dá vontade de chorar nesse tempo, porque eu entendi que eu não era merecedor e mesmo assim ele veio. Que ele veio no seminário, né, do Caçadores de Deus, lá da IDPB Casa, minha casa, né, IDPB do Canos, onde eu cresci. Eu já não estava mais lá, eu estava no pastor Rubens, mas eu pedi para o pastor fazer seminário. E quando eu fui para o pastor Rubens, eu pedi para não tocar. Eu passei um tempão parado sem tocar lá, porque eu falei, eu não quero. Enquanto eu não ver a glória da última casa, eu quero ficar no banco. Eu não vou estar aí como robô. E ali eu fui para esse seminário, e lá estava o Roberto Marinho, que hoje anda com o Marco Feliciano, estava o Davi Maia. Quando eles começaram a tocar Aclame ao Senhor no sax. Nossa, eu já vi, eu vi um vídeo. Nossa, é muito lindo. Começou a ministrar, eu comecei a sentir um fogo. Um fogo, só que ainda não tinha pegado, ainda estava aquela coisa, estava meio retraído. Mas quando o Roberto Marinho começou a cantar o hino, Tu és minha força, ó Deus, Tu enches meu viver com sons de libertação. Se fraco eu estiver, confiarei em ti, sendo fraco vou dizer, forte sou. Irmão Enan, o fogo começou a subir. E eu pulava e comecei a falar em variedades de língua. E aí? Mas variedade de língua. Eu corria aquela igreja. A igreja é grande, eu já fui lá, eu subia, descia, corria de ponta a ponta até achar minha mãe. Eu falei, mãe, Deus voltou, Deus me perdoou. Eita glória. E aí ela me abraçou e eu chorava. E desde ali começou um processo de libertação, de aperfeiçoamento desse homem que entende hoje que não é merecedor de nada. A honra, a glória, o louvor, a majestade, o domínio pertence ao Senhor. Eu só quero ser uma flecha
nas mãos do arqueiro, que é o grande eu sou. Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor naquele momento. É por isso que eu digo, irmão, não é porque tu é filho de crente, que cresceu na igreja, que tu é o bambambam, não. Cara, humilha. Mostra realmente onde você falhou. Confessa as tuas falhas. Peça ajuda. Não seja um cara orgulhoso. Cara, quem nunca errou, tira a primeira pedra. Perfeito. Entendeu? Se humilha, busca o teu líder e conserta isso para te não passar pelo que eu passei, porque é terrível. Você passar um ano sem se aprender de Deus, Deus me livre, não quero mais, nunca mais na minha vida. Ainda mais que no último dia de seminário eu podia levar minha namorada, né? Ela não foi. E eu levei ela e eu não estava mais preocupado se ela ia ficar comigo, se não ia. Queria a glória. O que eu queria era a presença dele. Perfeito. E eu lembro que antes de eu ir para esse seminário, eu falei para Deus, Deus, essa é a minha última cartada. Se eu não ver a glória da última casa, me mata e me leva, porque eu não quero ficar aqui sem a tua glória. Eu falei exatamente isso. E Deus fez todo esse processo. Depois de um ano, me encheu novamente. Aí no último dia de seminário eu levei ela. Aí eu todo alegre, sabe aquele ponto vendo encontro? Quero viver uma nova vida. Eu estava desse jeito, o pastor Joel estava desse jeito. E ali eu cheguei com ela, amor, bora lá na frente, bora pular, vamos dançar. Eu estou feliz, Deus me encheu de novo. Aí estava tocando aquele hino, eu poderia cantar sem parar, eu estava doido para pular, dançar. Aí a minha esposa, a minha namorada, ela disse, vou falar namorado para você entender que eu não era casado na época, tá? Ela disse, eu não, vai tu sozinho. Pancada e Aí aquela eu falei, coisa. bom, fica aí, e eu saí correndo. Pá. Detalhe, eu falei aqui que ela disse que só ia ficar comigo até eu me recuperar. E depois desse episódio, passou 2 anos, a gente casou. Aí depois de 2 anos, eu bateu a curiosidade. Eu perguntei dela, amor. E eu realmente. Amor, por que tu casou comigo? Porque nunca me falou que ia continuar, se não ia continuar. E a gente acabou casando, tu disse que a gente ia terminar. Aí ela lembrou desse dia. Ela disse, tu sabe aquele dia que tu me chamou para correr e pular? Eu falei, sei. Pois é, naquele dia que eu vi tu correndo, eu ouvi Deus falar comigo. Caramba. Como eu nunca tinha ouvido, ela disse, olha para o meu servo Joel. Aquele Joel que tu conheceu não existe. Já foi. Mais. A partir de hoje faço nova todas as coisas. Aleluia. E toda vez que eu ouço e leio na Bíblia Jesus falando, faço nova todas as coisas, eu lembro do que ele fez na minha vida. Meu Deus. Aí, Maravilha. as lágrimas. Aí Cara, experimentar de eu Deus. fico feliz, sabe? Porque realmente ele fez Deus, novo. muito bom. Porque pegou um cara extremamente orgulhoso, que achava que o dom, o talento, a voz era dele, não era. Porque eu tinha consciência que tudo veio de Deus. E quando ele me renovou novamente, a voz voltou, a unção voltou, e aí a gente está nessa caminhada até hoje. Aleluia. Então, pegando o gancho que o senhor falou, da questão desse interim, e de estar ali no meio do banco da igreja, ficava observando os irmãos, errou, tal. E aí, a gente vê algumas frases, né? Algumas frases que são muito comuns, né? Se tornou um clichê. Exato. E aí uma delas é, gente, não olhe para mim, né? Adore e tal. E eu vi um comentário para embasar o que eu estou tentando dizer, que aí está baseado, talvez você conheça mais do que eu nesse sentido, Davi tocando a harpa. E aí naquele momento que ele toca a harpa, a presença de Deus vem, né? E ele é chamado justamente para trazer a presença de Deus. E aí entra a minha pergunta baseada nisso. Devemos ou não devemos olhar? A gente observa ou não observa? Como é que faz parte desse processo? Como é que é? Eu creio hoje que você vai para a igreja para adorar a Deus. Perfeito. Às vezes você cria uma expectativa num homem. Uhum. Hoje vai vir um pastor do fogo. Hoje eu vou rodar no manto porque vai vir o pastor do fogo. Vai vir um pastor do fogo. Hoje vai ter aquele que revela tudo.
sendo que a palavra revelada está nas nossas mãos todos os dias. Eu vejo que a igreja, de um modo geral, está esperando dos homens aquilo que só Deus pode fazer. Saul, ele não estava esperando uma unção sobre ele que vinha através de Davi. Ele estava ali perturbado. Davi só tocou, ele não ministrou, ele só tocou. A Bíblia não fala que ele cantou, a Bíblia fala que ele tocou. E quando ele tocava, o que acontecia? Os espíritos malignos que estavam perturbando Saul, né, se retiravam dele e ele acalmava e pegava no sono. Perfeito. Ok? Mas Saul não criou nenhuma expectativa sobre Davi. Tanto é que mesmo, presta atenção, tanto é que Saul, depois que Davi matou Golias, depois que Davi foi passar, Davi continuou tocando para ele. Só que depois Saul teve inveja da unção dele e quis matar Davi. Já era algo que ele fazia, né? Porque ele via aquilo que Davi tinha que ele não tinha. Mas a culpa não era de Davi. Então, às vezes, o que acontece quando as pessoas estão esperando do homem? Acontece isso. No momento, pode até te acalmar. Mas se tu não receber aquilo que aquele homem tem, tu vai querer matar aquele homem. Mas o problema é que tu está esperando do homem, não de Deus. Eu creio que você precisa focar em Deus. Aqui em cima nós somos meros instrumentos. Nós vamos ser lá embaixo também. A gente está aqui para ministrar louvor para Deus, não para a igreja. Um erro de todo ministro de louvor é achar que está ministrando a igreja. Não, você está ministrando adoração a Deus. Quem ministra a igreja é Deus. É eu para com Deus e Deus para com a igreja. Acabou. Não existe eu para a igreja e igreja a Deus. Não. Eu ministro adoração ao meu Deus e Deus ministra a sua noiva. Acabou. A gente tem que levar a igreja a adorar a Deus. Então as pessoas hoje, elas estão olhando muito para quem está em cima, o que vai fazer, como que vão se... Errou e pronto, já saiu da unção. Entendeu? Se tu tá focado em Deus, o cara pode estar cantando desafinado aqui em cima. Tu vai chorar, tu vai se derramar. Por quê? Porque você não é movido pelo que o irmão está fazendo aqui. Você é movido pelo que o Espírito Santo está fazendo dentro de você. Entendeu? Então hoje as pessoas precisam olhar para Cristo. Eu particularmente eu não gosto quando a gente vai ministrar e os músicos da igreja, principalmente os músicos da igreja, não estou falando da igreja. Sim, sim. Os músicos da igreja ficam em cima da gente, querendo nos engolir como se a gente fosse inimigo. E aí, cara, que é isso? Aqui a gente é irmão, meu. Aí não louva, não pula, não bate palma. Pode prestar atenção. Fica só de olho. Observando. A igreja adora e eles lá. Agora, quando eles estão em cima, eles querem que a igreja adore. Então está errado. Porque eles não são exemplo de adoração. Quer dizer que só são exemplo de adoração quando estão no palco. Quando não estão no palco, eles podem ficar de braço cruzado? Não, mano. Quem é adorador, adora em qualquer lugar. Se está tocando, se está cantando, no altar ou fora do altar, ele continua sendo o mesmo. Tu não está ali para ver o homem, tu está ali para sentir a glória de Deus e ver o Senhor. Não tem aquele, só quero ver você. Então tu está indo na igreja para ver Jesus, não está para ver o homem. Perfeito. Entendeu? Se tu for para a igreja para ver o pastor Joel, meu irmão, tu está ferrado, me perdoe. E eu não tenho nada, eu sou feio, sou buchudo hoje. Olha que eu estava mais magro, mas estou correndo atrás do prejuízo que a pandemia só fez a gente engordar, entendeu? Mas eu não tenho nada de bom. Se eu morrer nesse mundo, essa carne aqui vai apodrecer. Eu estou preservando a minha vida hoje, obedecendo a Deus para me receber um novo corpo, o qual não vai ser mais apodrecido. Vai ser um corpo glorificado. Aleluia. Então nós temos que buscar a Deus. Busca a Deus, não espere daqueles que estão aqui. E ministros de louvor em nome de Jesus, não é você que ministra, cara. É Deus. Chega, né? Eu vou ali ministrar a igreja. Não, quem ministra a igreja é Deus. Chega desse negócio. Por isso que quando eu ponho nos meus stories, eu sempre vou ali ministrar a palavra de Deus. Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Daqui a pouco vamos ministrar o louvor ao Senhor. É desse jeito. E outra, eu não gosto, particularmente eu não gosto de filmar o mover que Deus está fazendo. Não gosto, eu não tenho assessor para isso, porque eu não suporto isso. Porque eu vejo que as pessoas querem se promover
Pelo mover. Pelo mover daquilo que Deus está fazendo, não é ela. Aí as pessoas ainda podem, ministério fulano de tal, ministério fulano, agendas abertas, aí mostram o que Deus está fazendo, e as pessoas se iludem achando que o cara é o todo-poderoso. Se Deus pode fazer isso dentro da minha casa, ele já me pegou dentro de casa, e não foi pastor que me ministrou, foi o Espírito Santo. Então nesse momento é o Espírito Santo que está ministrando. O que Deus fez aqui no Overlord, entendeu? Foi algo tremendo. Tu não vê nem, eu tenho um ministério de louvor muito grande, mas tu não vê ninguém pegando o celular para vir em cima aqui filmar na hora que eu estou ministrando alguém, porque não é a nossa praia. A glória dele, o louvor é para ele. Então é nessa pegada que eu vivo o louvor e a adoração. Eu creio que realmente a igreja ela não precisa de ninguém, ela só precisa adorar. E aí tem uma outra que a gente ouve muito, gente, eu não posso dizer quando você levanta sua mão. Tem aquela coisa assim, eu não vou dizer quando você levantar sua mão, só levante sua mão, seja autêntico e tal. E aí, até que ponto eu ensino ou não ensino na questão da adoração? Na realidade você tem que ensinar. O cara que chega na igreja, a pessoa que chega na igreja, talvez ele não é um adorador ainda. Sim. Apesar da igreja, a Deus nos ter criado para o louvor da sua glória, e todos nós somos os adoradores do Senhor hoje. Mas tem pessoas que não têm esse hábito. Não tem um hábito, não sabe, né, por onde ir. Ou seja, as pessoas falam, não deve falar. Não, tem que ensinar. Por que muitas igrejas hoje não levantam a mão? Tem uma dificuldade de adorar. Levanta só. Porque não é ensinado. Não é ensinado. Tu, para tocar bateria, se eu te botar ali para tocar bateria, não vai sair nada. Tu tem que aprender a tocar bateria, né? Se eu te pegar para colocar um instrumento que tu não sabe tocar, aí toca aí, Renan, tu vai tocar? Não vai. Por quê? Porque tu não foi ensinado. Perfeito. Então como que tu vai adorar a Deus se tu não ensinou o povo a adorar a Deus? Tu ensina o povo a adorar o homem, a buscar o homem. Hoje a gente tem muito artista, gosta demais, entendeu? Mas a gente não tem ninguém ensinando a buscar a Deus e a adorar a Deus. Não, vamos ali porque tem um homem de Deus. Por que não dizer, vamos ali naquela igreja porque Deus está lá? Deus está lá, a presença dele está lá. A presença dele está lá, não é o homem que está lá, é Deus. Porque onde tem um monte de homem imperfeito, tem um Deus perfeito aperfeiçoando os homens. Acabou, é simples assim. Graça, tudo é graça. Tem essa pegada. Muito bom. Aqui na IDPB Reviver um monte de homem imperfeito. Perfeito. Por isso que tem intriga também. Sim. Lá na IDPB Tabernáculo de Davi, que é a igreja que eu posso, tem um monte de homem imperfeito. Mas a presença de Deus está lá aperfeiçoando os homens imperfeitos, porque Ele é perfeito. Aleluia. Então a gente tem que ensinar a igreja. Até os meus discípulos falam, pastor, quando a gente vai aí, a gente visita alguma igreja, né? A gente vê uma diferença enorme no louvor. Não é do mesmo jeito. A gente vê uma igreja fria. E Renan, tem lugar que eu vou que eu sou Jesus na causa, eu fico agoniado. Por quê? Porque a gente vê que a igreja ela não foi ensinada a adorar a Deus. Não tem o costume de levantar as mãos, não tem o costume de bater palma com aquela intensidade, livre, se né? envolver na adoração. Não tem. Como que as pessoas vão aprender a palavra se não for ensinada a palavra? Então tudo está ligado. Como ouvirão, né? Se não há quem pregue. Se não há quem pregue. Verdade. Perfeitamente. Entendeu? Então, da mesma forma que eu ensino a palavra, eu também tenho que ensinar as pessoas a adorar a Deus. E tenho, para mim encerrar aqui a fala, eu fui tocar numa igreja, inclusive eu achei esse vídeo lá em casa. Eu poderia muito bem postar o vídeo e dizer, olha o que Deus falou para mim, eu não posto, fica comigo. O que Deus falou fica comigo e eu conto como testemunho. E lá, esse pastor não me conhecia e Deus falou para ele, olha para o meu servo, eu estava mexendo na mesa dele. Na primeira vez que eu conheci ele, que eu fui na igreja dele mexendo, ajeitando para ele fazer a live, era no tempo de pandemia, não podia fazer culto, então eu já estava todo estruturado com a minha, aí eu ia lá ajudar ele a fazer a dele 3 horas e de noite eu estava fazendo a minha lá em casa. E aí, ajeitando tudo, eu falei, pastor, está tudo ok, eu vim aqui lhe ajudar, tá? Eu fiquei lá. No outro domingo ele me chama para pregar.
Aí quando eu termino de pregar, ele pega o microfone e diz: irmãos, o pastor Joel, eu não conheço ele, a gente não teve tempo para conversar, mas eu estava olhando para ele e ele falou: olha para o meu servo ali. Aí eu fico assim: sim senhor, o que tu quer falar? Olha para ele. Sim senhor, eu estou olhando. Ele carrega a unção de Davi nesse tempo. Aleluia. Diga para ele que as canções que ele faz para mim são como salmos em meus ouvidos. Cara, eu comecei a chorar. Entende? Aí ele diz: diga para ele que ele é meu servo amado e que eu o chamei para restaurar aqueles que ainda querem ser restaurados. Aleluia. Ele não quer adoração, ele leva a minha igreja a me adorar. Cara, ponto, acabou. Leve a igreja a adorar a Deus. Ele não quer ser adorado como muitos. Deus falou bem claro, como muitos estão querendo a glória para si. Ele não quer. Ele quer que o mundo me conheça. Meu, coisa melhor do que isso, o próprio Deus falar contigo. E isso é tão bom, porque não é a pessoa que te conhece, e Deus abre a boca e fala quem você é. Então você não precisa estar falando para as pessoas quem você é. Você só precisa ser o que Deus quer que você seja. Aleluia. Porque Ele mesmo vai revelar quem você é. Aleluia. Então a gente está finalizando aqui nosso segundo bloco, e daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco desse papo, que está muito legal, muito gostoso. E aí a gente fecha nosso Talking Jovem, iniciando o nosso aqui quadro Talking Jovem com o pastor Joel. Show! Voltamos aqui com o nosso último bloco agora com o pastor Joel. Um papo muito gostoso, muito legal, aprendendo muito. A gente sempre aprende, né? A gente sai assim, maravilhado, assim. Da mesma forma que eu aprendi contigo lá no podcast, porque lá o podcast tá vendo que Davi, eu era o entrevistador e ele era o entrevistado. Agora ele é o entrevistador e eu sou o entrevistado. Legal demais. Vamos lá, como é que foi o chamado? Como é que foi esse dia? Chamado pastoral? Isso. Esse dia, assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Cara, na realidade eu não queria. Pense num homem que nunca sonhou ser pastor. Eu queria tocar. Meu lance era tocar, adorar, cantar. Era a minha praia. Tanto é que quando o pastor Rubens, na época, me chamou e disse para mim fazer o seminário, eu aceitei porque eu tinha um sonho de compor hinos dentro da palavra de Deus. Uhum. Eu queria escrever para falar dele, não para falar de mim. Que hoje a gente vê muitas canções que falam muito mais do homem do que de Deus. Sendo que eu tenho algo que eu carrego comigo, que é essa frase: ore a palavra, pregue a palavra e cante a palavra. Perfeito. Acabou. A palavra de Deus, ela o que? Ela é viva. Ela é eficaz. Entra no evangelho humanista, né, que tem se vivido com muita intensidade hoje, que é aquela questão: você não é tão ruim assim, né? Você é amado por Deus, você não precisa se sacrificar e tal. Deus já se sacrificou na cruz. Muito... Acredite nisso não existe um evangelho de facilidade, pessoal, não existe. Quando for um outro evangelho, esse aí Paulo fala que é um outro evangelho. Então um evangelho sem cruz não existe. A gente tá numa série aqui já me interrompendo, a gente está numa série aqui na igreja, desse mês de fevereiro, chamado Outro Evangelho. E aí a gente está abordando um pouco do que Paulo estava querendo dizer com outro evangelho. Então a gente está entrando nesse campo de o esforço próprio, o evangelho humanista, um evangelho onde você se esforça e ali quando vê está cansado, né? Então o evangelho ele é leve, ele é algo que é muito maravilhoso. O próprio Deus fala, né? O próprio Jesus fala que a gente tem que trocar o nosso fardo pelo dele. O fardo dele é suave, o nosso é pesado. O dele é suave e leve. Então, troque seus fardos, mas não desista da cruz. A cruz requer morte. Morte das minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita e agradável. A nossa não é. Por isso que tem muita gente que pena na vida, porque
porque não faz a vontade de Deus. Perfeito. Mas voltando aqui, a gente abriu um parêntese. Voltando aqui, cara, é como eu falei, eu não almejava ser pastor, eu não queria ser pastor. Primeiro porque eu sempre andei perto de pastor. E eu sei que pastor, ele tem que tomar decisão. Uhum. E as decisões que o pastor toma muitas vezes não agradam, mas é o que Deus determinou. É o necessário. É o necessário para que haja cura. Tanto é que uma das palavras do pastor Roberto despertou. Eu não gostei, eu não queria ouvir aquilo. Eu queria, não, pode ir lá assumir o louvor, tá? Vem até mim, meu filho. Que é isso? É de Deus. Tá me orando por isso. É de Deus, então você assume. Eu não ouvi isso, eu queria ouvir isso. E ele falou algo que realmente eu precisava ouvir, porque eu era menino e foi se provado isso, que eu era um menino orgulhoso, né? Então, como eu andei com esses pastores, eu vi que eles muitas vezes foram caluniados, injustiçados, e eu sabia. E outra, se tiver gente da família, é pior ainda, porque a família, profeta de casa não tem honra, não é aceito. Então eu sabia que era uma grande responsabilidade. Primeiro porque você tem que ser exemplo para todo mundo. Exemplo, a tua casa tem que ser exemplo. Teus filhos é cobrado, né? E a gente sabe que filho de pastor não é pastorzinho, gente. A gente estava conversando ali agora há pouco, né? E a gente conversou isso também lá no nosso podcast. Sim. Né? Então, eu sabia que vinha uma pressão, ia ter uma pressão sobre a minha família que eu não queria dar. Eu não queria isso para a minha vida. Então eu fui para o seminário, e no seminário eu me convertia mais, eu chorava muito. Seminário, irmão, só tem duas coisas: outro sai de lá convertido, outro sai de lá fariseu. Sabendo tudo. Um dos dois não sai, graças a Deus que eu não saí fariseu, eu saí convertido. Eu então saí convertido também, porque seminários. Mas eu vou abrir outro parênteses aqui. Quando eu comecei o seminário, eu falei, cara, agora eu vou experimentar do melhor de Deus pra minha vida, assim, vai ser algo poderoso. Quando chegou lá, fui aluno do pastor Higley. E aí quando chegou lá, assim, veio o conhecimento e aquela coisa, sabe? Ai, puxa Deus, e agora? Eu sei um monte de coisa agora, mas não agregou nada em mim, dentro de mim, assim, não falou nada. E aí eu saí inconformado da minha primeira aula. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada e, sabe, eu entrei no seminário com sede. Nessa primeira aula parece que eu recebi um banho de água fria, assim. E aí eu saí de lá tentando entender, né, o que tinha acontecido. E aí Deus falou comigo: eu estou te colocando aqui não para que tu saia como um fariseu, mas que tu aprenda que a glória, ela vem por meio das palavras, sim. Mas você precisa ter entendimento disso, senão você vai sair daqui um fariseu. Aí eu falei, E aí quando eu entrei na segunda aula, eu já fui assim, Deus, fala o que tu quer falar comigo. E foi uma bênção. Eu lembro que essa aula, eu estudava no dia de sábado, lá com ele. A gente começava às 9 horas, e aí terminava às vezes 11, meio-dia. E nesse dia a gente foi até 1 hora, batendo papo e discutindo. Então, cara, Deus, ele faz do jeito dele. É verdade. Do jeito dele. Não, eu me converti muito no seminário. Aí o teu pastor, né? Eu já ministrava muito na igreja, eu nunca ministrava a palavra, era só louvor. Ele nunca me colocou para pregar, era louvor. E quando terminei o seminário, ele veio com a minha carta de estágio. Já tinha assinado, ele disse, pastor, Joel, assine porque você vai estagiar. Eu falei, mas pastor, não quero ser pastor não. Ele, não, meu irmão, você vai estagiar. Mas pastor, eu não quero ser pastor. Eu, mas você vai estagiar, Deus já falou comigo. Eu falei, então Deus não falou comigo, então. Entendeu? E ali eu obedeci, né? Fiz o estágio, mesmo não querendo, porque eu não fui eu que corri atrás, eu não corri, não mejei, né? Mas no fundo eu sabia que a minha caminhada não tinha outro rumo, eu ia acabar sendo pastor, né? E a minha sogra, no tempo que eu ainda namorava com a Adriângela, ela dizia para a Adriângela, tu sabe que o Joel não vai ser empresário, né?
O Joel não é empresário, o Joel é pastor. Aí a Adriana falava, que nada, ainda faz pastor não. Porque ela já sabia que eu não queria. Mas eu também não almejava e falava que nada, acho que não vou ser pastor não. É a minha sogra e a minha mãe sempre falaram. E a minha mãe falava que ela não gerou filho para o mundo, ela gerou filho para Deus. E que ela tinha entregado a gente para Deus. Então, a gente era para servir a Deus de tudo quanto é jeito. Ou pastor, ou ministro de louvor, ou evangelista, alguma coisa a gente ia ser. Se dedicar. E a minha sogra me via como pastor. Tanto é que ela alertava a Adriângela. E a Adriângela não agradecia, não. Acreditava e eu também não. Mas eu fiz o estágio. Aí foi quando, nos 2 anos de estágio que eu fiz, o pastor Rubens chegou com a minha carta de aprovação, sendo que eu não pedi para ser consagrado. E eu lembro que nesse ano a gente foi para um retiro e Deus usou ele grandemente, e Deus dizia que ele estava entregando o cajado na minha mão. Mano, quando tem cajado não tem conversa, né? É pastor, entendeu? E teve um pastor aí que falou que Deus ia me usar como João Batista nessa geração também. Eita glória. João Batista é aquele que perde a cabeça, mas prega a verdade. Né? Por isso que às vezes o pessoal quer me matar, mano, de vez em quando. De vez em quando o povo quer me matar porque eu não tenho dó. Se Deus mandou falar, eu vou falar, acabou, mano. Pronto. A palavra de Deus é espada. Espada nunca entra no corpo sem causar dano. Nunca. Espada para carinho não existe. Entendeu? Não existe. Se a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes que penetra entre a divisão da alma e do espírito e separa juntas e medulas. Nossa. Imagina esse negócio entrando, mano. Vai doer. Entendeu? Então é aquilo que até o pastor Luiz Hermínio fala. Que o evangelho não é para tu sair satisfeito com ele, não, é para tu sair arrasado, porque ele vai te deixar para baixo, mas ele vai te aperfeiçoar. Entendeu? Porque o evangelho ele te confronta para que você se torne um homem à semelhança de Cristo Jesus, né? Que tudo é isso que Deus quer, né? Que nós nos tornemos semelhantes a seu filho. Né? Então, cara, com esses 2 anos aí de estágio, teve esse episódio de Deus dizendo que estava me dando cajado. Eu renovei nesse ano meu batismo, as águas. Aí eu tive a honra de batizar minha esposa. Ela ficou embriagada na piscina. Eita, aleluia. Eu carregando ela assim, embriagada, ela falando em línguas. E aí o pastor Rubens veio com esse negócio, né? De pastor. Eu falei, pastor, não quero ser pastor, não. Aí ele, não, mas Deus falou comigo, então Deus tem que falar comigo, pastor. Mas Deus já tinha falado, né? Alguém que eu não queria. O pessoal pergunta, pastor, era o seu desejo? Não era. Nunca quis. Tanto é que eu pequei muito quando eu falava, eu não queria ser isso. Entendeu? Eu não queria ser pastor porque eu sabia que eu ia ter confrontos, pessoas iam falar de mim, sem eu fazer, iam me caluniar. Né? Então eu não queria e aconteceu isso. E quando eu estava no ministério aconteceu realmente. E eu pecava e reclamava porque eu não queria, eu não pedi isso. Foi quando o pastor Alisson uma vez pregou e falou sobre isso. Você que tem falado que não queria, não sei o que, papai, você tem pecado. Quem veste pastor é Deus, e quem tira as orlas sacerdotais é Deus, quem mata pastor é Deus. Eita, glória. Aí ele falou sobre Arão, né? Porque Arão, antes de ser levado para Deus, ele foi primeiro arrancado. Então Deus ele tinha colocado sobre mim as vestes sacerdotais, eu não podia rejeitar. Então naquele dia eu pedi perdão de Deus lá na frente, fui na frente, lá no corpo dos pastores, de joelho, e pedi perdão. Entendeu? Mas voltando aqui, só um parênteses, isso aqui já é lá na frente. E aí foi quando eu assinei o coisa e fui para a última reunião de estágio. Antes de eu chegar nessa reunião, a pastora Kátia falou, e aí pastor, já o senhor vai ser consagrado? Falei, o pastor Rubens já assinou, eu vou ser, vou fazer o quê, né? Eu não queria não. Aí ela disse assim, não fuja daquilo que Deus já determinou na sua vida. Eita. Aí eu falei, fiquei na minha, eu falei, amém, pastor. E fui para a última reunião de estágio. Era o pastor João Nunes pregando. E ele pregou das 4 maneiras que você pode se tornar um pastor. Ele falou, a primeira é você se autotitulando, que é errado, é o que mais tem hoje em dia. A segunda é o teu pastor querendo fazer você de um pastor. Aí eu disse, eita, Deus, que essa mensagem é tua. Eu comecei a me animar na mensagem.
A terceira é nós da junta administrativa dessa igreja querer fazer você um pastor. A quarta, Deus já liberou sobre você a unção. Você não precisa nem da nossa unção, porque Deus já te consagrou pastor. Aí eu me preocupei. Nessa hora, opa! Eu me alegrei aqui na segunda, mas na quarta eu já falei, nossa, o negócio vai pegar aí. Então eu prestei muita atenção na pregação. E no final ele mandou a gente orar. Dentro dos 4 tipos de pastores. E naquela que a gente não conseguisse falar mais nada, né? Ficasse em silêncio, era a resposta de Deus para nossas vidas. Jesus. Aí ele disse, levante e ore. Eu comecei a orar e disse, Senhor, se eu estou aqui, porque eu quero ser pastor e tu sabe que eu não quero, me tira daqui porque eu não quero ficar aqui. Não parei. Aí eu entrei para a segunda, Senhor, se eu estou aqui porque o meu pastor, e é isso que eu acho, é isso que eu acredito, ele quer me fazer um pastor, e eu não quero, me tira daqui porque eu não quero ficar aqui. Se eu estou aqui porque esses homens, que a grande maioria dessa junta administrativa aí me viu crescer na IDPB do campus, me tira daqui, eu não quero ficar aqui. Eu não parei nenhuma das 3. Aí quando chegou na quarta, cara, me perdoa se eu chorar de novo, porque eu já estou querendo os olhos aqui. Os olhos já estão querendo entrar, porque eu me lembro muito bem. Aí eu falei, eu estou aqui porque isso está no teu coração, e não tem jeito. Eu fiquei em silêncio quando eu falei, não tem jeito, eu saí, fiquei em silêncio, não consegui, só chorava. E Deus falou, eu não vou te tirar daqui. Caramba. Fui eu que te escolhi, eu já te ungi. Tu és o meu ungido. Eu já te escolhi como pastor da minha igreja. Então eu chorei muito naquele dia. E quando eu consegui me recompor, eu falei, então eu só posso te fazer um pedido? Não deixe eu mudar. Não deixe eu pisar em ninguém. Eu seja um bom pastor, que ame as ovelhas. Que eu não seja um homem ganancioso, soberbo, porque de lá eu já vim. Não deixa eu começar bem e terminar mal. Foi a única coisa. Renan, hoje eu estava falando com a mamãe, incrível. Que fui consagrado em 2010. Agora em novembro vamos fazer 12 anos. 12 anos. De ministério pastoral. E ao longo desses anos aprendi muito, porque eu era mais músico do que pastor. E Deus foi me ensinando a ser pastor. Deus foi me ensinando a ser o homem que eu sou hoje. E isso é para a glória de Deus. Quando eu vejo a IDPB Tabernáculo hoje, que era a coluna de fogo, os 8 anos lá no João Paulo foi um aprendizado. Tive problemas com meu irmão, que participava da igreja comigo, hoje ele não está comigo. Foi melhor, ele tem um jeito de ser, eu tenho outro, vamos dizer, Jacó e Esaú, mas todos vão prosperar em suas áreas. Tive problema com pessoas entrando, saindo, isso tem em todo lugar, mas Deus nunca me abandonou. E Deus, ele tem cada dia feito essa igreja prosperar, e nós somos tão pequenos. Se tu for lá na igreja hoje, tu vai ver a estrutura que está hoje, a estrutura que está hoje, a gente pulsando, e você vai perguntar, pastor, qual é a renda daqui? Jesus. Se chegar a 2 mil é muito. E a gente tem aquele prédio ali porque Deus está presente. Aleluia. Porque a unção ele liberou. Hoje eu posso dizer que eu sou um pastor, não por querer, mas por vocação. Porque Deus me vocacionou para o ministério e tem me aperfeiçoado dia após dia. E hoje eu sou grato a Deus, porque hoje eu posso servi-lo. Eu amo ser pastor, coisa que eu não queria, hoje eu amo. E eu fico muito feliz quando meu filho fala, eu quero ser um pastor que nem meu pai. E eu nunca falei para ele, não coloco esse cargo na vida dele, mesmo sabendo o que Deus já falou. Eu lembro que quando a gente foi empossado,
pastor Plácido, né? Nosso pastor, que era o nosso supervisor. Espero até que ele veja isso, porque foi muito importante. Eu nunca esqueci essa oração no dia da posse. Eu fui empossado como pastor, presidente da IDPB Coluna de Fogo, hoje Tabernáculo de Davi. Ele colocou a mão sobre Davi. Ele tinha, na época, 1 ano inquebrado, 1 ano e alguns meses. E ele colocou a mão e disse: tu serás o sucessor do teu pai. Nossa. Cara, meu coração explodiu como está explodindo agora. E a minha esposa sentiu a mesma coisa. E o meu filho já passou por tanta coisa nesse ministério, né? Longo comigo. Imagina. Entendeu? O quanto Satanás tinha sede da vida, porque ele sabe que o Davi ele vai ser um pastor melhor do que eu. Entendeu? Ele vai amar a Deus mais do que eu, porque é isso que eu falo. Ame mais a Deus do que o papai. Entendeu? Seja o melhor para Deus, não para os homens. Agrade a Deus, mesmo que signifique desagradar os homens. É mais importante agradar a Deus acima de todas as coisas. E ele fala: você pastor, ele fala mesmo, ele disse: vou servir a Deus. E estamos nessa caminhada. Hoje ele está lendo o livro de Provérbios, já está no capítulo 23. Eu pergunto dele: o que tu está entendendo? Estou entendendo que eu tenho que obedecer os pais, que é ser sábio, né? Eu tenho que obedecer a Deus, não tenho que ser desobediente. Então, irmão, está entendendo, Maravilha. É importante. Então foi assim, meu chamado foi desse jeito, não querendo. E eu sempre digo que se tem um chamado pastoral que dá certo é quando o cara não quer. Porque todos aqueles que querem sempre dá dor de cabeça, dá problema lá na frente, né? Mas aquele que não quer é aquele que o Senhor chama e que realmente ele vocaciona para o ministério. E eu louvo ao Senhor que até que ele não tem me faltado em nada. Aleluia, glória a Deus. Então, para a gente fechar aqui, encerrar o nosso Talking Jovem, suas considerações finais, qual dica o senhor daria para os jovens que estão nos ouvindo? O que o senhor poderia dar de conselho para os jovens da nossa geração? O senhor esteve aqui no Overgod, que conselho o senhor daria para esses meninos que vieram do Overgod, foram cheios de Deus? Meus filhos, permaneçam no Senhor, se afastem das paixões mundanas. Eu sei que o mundo é atraente, né? Eu sei que na cabeça de muitas pessoas o pecado é gostoso. Não é. Porque se a pessoa que diz que o pecado é gostoso é porque nunca experimentou o Espírito Santo, de fato, de verdade. Porque se você experimentar o Espírito Santo, você não quer papo mais com o pecado, nem com a vacatuça. Verdade. Porque não tem coisa melhor do que a presença de Deus. Então persista, não desista, diga não, aprenda a dizer não para as coisas desse mundo. Vale a pena servir ao Senhor. Eu tenho 40 anos, vou fazer 41 agora em julho, e não me arrependo de ter vivido a minha vida toda dentro da igreja, mesmo tendo aquelas falhas que é natural, né, que a gente precisa, muitas vezes, aprender com nossos erros para a gente alcançar a maturidade. Porque se eu não tivesse aprendido, se eu tivesse ali crescido de qualquer jeito, talvez eu não seria o homem que eu sou hoje para Deus. Talvez eu não seria uma pessoa simples, humilde, que todo mundo tem acesso. Talvez eu seria um cara prepotente, soberbo. Mas apesar desses tropeços, foi necessário para o crescimento. E talvez você já tropeçou, já caiu, mas tem um ditado popular: errar é humano, permanecer no erro é burrice. Eu não queria ser burro, por isso eu abandonei o erro e servi a Jesus, e estou com ele até hoje, não me arrependo. Amo minha esposa Adriângela, amo meus filhos Davi e Judá, entendeu? Uma família estruturada, abençoada. A gente tem muita alegria dentro de casa. Não que a gente não tenha problema, temos, faz parte da vida, faz parte do processo de crescimento. No mundo tereis aflições, mas se você quer ter uma família abençoada, irmão, se você quer um casamento abençoado, jovem, se você quer ter um bom emprego, você quer ser usado e ousado por Deus, né? Você precisa dizer não para o mundo e sim para Deus. Seja uma pessoa persistente, persevere até o final.
porque se você perseverar, tenha certeza que a comida do Egito você não vai se lembrar mais, você vai se lembrar daquela que o Senhor vai te dar no deserto e de Canaã, que é a terra que emana leite e mel, tá certo? Então essa Canaã celestial é nossa. Então diga não e viva para Deus. E é isso aí, uma overdose de Deus nessa vida. Aleluia. Gente, pega esse link aí, pega e espalha aí pra galera, manda para quem você puder, né? Então compartilha o máximo que você puder pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis, e foi algo muito poderoso. Então segunda-feira a gente vai ter mais um podcast, a gente vai estar todas as segundas trabalhando aí para que você receba mais de Deus, da palavra de Deus. Então, pastor, valeu, meu. Muito obrigado. É Show isso. de bola. Muito bom. Grande homem, nossa. Glória a Deus. Então, gente, obrigado por ter ouvido até o final também. Então, até a próxima. Show!